Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Uma tragédia climática sem precedentes. Não há quem não tenha ou esteja impactado pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Centenas de mortos, desaparecidos. Um estado desolado. Mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Mais de 90% das cidades do estado atingidas. Mais de 500 mil pessoas desalojadas. O Porto de Rio Grande está em operação, mas em Porto Alegre e Pelotas, as atividades estão suspensas por tempo indeterminado por causa da cheia do Guaíba. Os portos são administrados pela empresa pública Portos RS. E o Porto e Negócios de hoje não poderia ser outro, senão repercutindo os impactos causados no setor por esta tragédia. Para tratar do tema, recebemos no estúdio Alexandra Sampaio, coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta. Aqui também comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. E por Zoom, a presidente do Conselho da Portos RS, Jaqueline Venpapi. Jaqueline, antes de mais nada, muito obrigada por nos atender, por receber o Porto e Negócios, para falar um pouco dessa que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores catástrofes que a gente pode ser ou está sendo espectador quando a gente fala de extremo climático aqui no Brasil, e quiçá no mundo. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o Porto e Negócios ter recebido a Portos RS para retratar um pouco de tudo que está sendo vivido lá. Realmente, a palavra que acho que define é tristeza, né, com tudo que a gente está observando, com todo o impacto que sofreu a população de uma forma geral e também a própria infraestrutura e o quanto isso ainda vai perdurar no tempo. Então, muito obrigado por vocês terem nos recebido e a gente poder falar um pouquinho, né, da experiência que estamos vivendo lá, até como uma forma de alerta geral, né, no sentido dos demais portos, como os demais portos podem se preparar para as mudanças climáticas que elas já são presentes, né? Não é uma coisa que se avizinha, não é uma coisa que se estuda, é uma coisa que se vive hoje. Sem dúvida nenhuma. Técio, obrigada mais uma vez pela parceria. Alexandra, muito obrigada. Seja bem-vinda ao Porto Negócios. Eu que agradeço também a possibilidade de passar um pouco da experiência que a gente tem vivido em Santos. Então, o NPH é um núcleo já bastante maduro, que tem 2 décadas, né, de atuação, mais de 2 décadas, né, se a gente contar desde o seu embrião. E a gente vem trabalhando um pouco nesse sentido, dentro dessa interface porto e cidade, porque são interdependentes. E ajudamos a construir, inclusive, o plano preventivo de ressacas e inundações costeiras para a cidade de Santos, que acabou sendo espelhado pelo estado de São Paulo, e hoje ele é praticamente o mesmo plano para todo o litoral de São Paulo. A gente vem alertando já há algum tempo, né, para situações como essas, principalmente na nossa cidade. Sim. Também somos uma ilha, né, exemplo de outros locais. Não temos bacias hidrográficas tão extensas como essa, mas também temos algumas semelhanças com o que está acontecendo lá. Temos um paredão, uma serra, também com seus 700 metros de altura, exatamente, né, em média ali no Rio Grande do Sul, de informações que foram divulgadas em torno de 800 metros, então, que faz com que ali já chova mais naturalmente. Então, nós já tivemos cheias muito intensas e também alguns impactos climáticos na bacia do Cubatão, inclusive com reflexo no setor industrial, Sim, com alagamentos, com destruição de estações de tratamento de esgoto, de água. Então, a Unisanta vem trabalhando, atuando de forma a colaborar com os sistemas de prevenção e alertas. Então, além da parceria que a gente tem
com a praticagem do Porto de Santos, já vai fazer 10 anos o ano que vem. Nós também temos implementado e instalado algumas PCDs, pontos de coletas de nível de alguns rios aqui na região, para tentar ser o primeiro passo para a implementação de sistemas de alerta. Na verdade, é agir preventivamente e não corretivamente. Um dos pilares da adaptação às mudanças climáticas são os sistemas de monitoramento e alertas, né? E porque eles ajudam a prevenir mortes. Mas salvaguardam vidas. Exatamente, mas ele não é o único, né? Ele é complementar a essas respostas que são necessárias. Mas ele é fundamental. Inclusive, a Organização Mundial de Meteorologia tem alertado para isso, recentemente falou novamente, né, no seu relatório, que é importante que o mundo todo invista, né, em sistemas de monitoramento e de alertas precoces, porque isso tem uma importância não só para a gente atuar no momento de crise, mas para a gente poder entender sem dúvida a dinâmica desses eventos, né? Porque a gente aprende muito, infelizmente, né, com esses eventos. Então, a gente tem que atuar junto, né? A ciência com os outros setores, né? Com o poder público, inclusive com a sociedade, né? Sem dúvida. A gente tem a questão da ciência cidadã, onde a gente envolve a sociedade. Então, existem várias iniciativas que a gente pode implementar, e algumas inclusive já existem, e espalhar por todo o Brasil, de forma a gente criando polos e centros de resiliência que ajudem a construir essa resiliência, porque não vai ser fácil. Jaque, como é que está atualmente a situação no Porto de Rio Grande, Porto Alegre e Pelotas? Qual é o cenário atual? Bom, o Porto de Rio Grande está plenamente operacional, ele não teve uma interrupção significativa das suas atividades, foram apenas algumas horas, mais uma questão de prevenção, mas é completamente operacional o Porto, obviamente com alguns cuidados, né, e envolveu muito a praticagem local também, e a Marinha, em função da correnteza. Nós tivemos aí até uma correnteza de 7 nós, então isso traz um cuidado com as manobras, né, dentro do canal ali para o Porto de Rio Grande. Mas fora isso, o Porto de Rio Grande está completamente operacional, está funcionando normalmente. Em relação a Pelotas, há uma suspensão total das atividades, a principal carga de Pelotas é a toras de madeira, então o Porto também não tem a menor condição operacional, também está com pontos de alagamento. E Porto Alegre é um pouco mais visível até para todos aí, porque foi o primeiro ponto de alagamento, é o Porto de Porto Alegre, a primeira contenção para a cidade de Porto Alegre é o próprio Porto, e o Porto está completamente debaixo d'água. Então, seja na parte da sua infraestrutura pública, seja nos terminais portuários, houve uma grande preocupação em relação às cargas que estavam dentro dos terminais, não só pelo perdimento da carga, mas também a possível contaminação da água, né? Nós tínhamos muito fertilizante, então também a autoridade portuária trabalhou muito nas prevenções com relação a essas cargas e está com uma ação bem forte de prevenção em Rio Grande. Não há uma expectativa de que Rio Grande sofra alagamento e nem interrupção das suas atividades, mas ainda assim está se trabalhando fortemente na prevenção, que se acaso vier a ocorrer por uma situação absolutamente inesperada, como já foi o alagamento completo do Porto de Porto Alegre, em poucas horas a água tomou conta, a gente não pode também não prevenir, então o Rio Grande está fazendo todo um processo de prevenção. E também a própria autoridade portuária em Rio Grande e em Pelotas está auxiliando muito na remoção das famílias na área de risco. Então, está se trabalhando muito com as informações também que o Porto mesmo contrata junto às universidades, assim como tem a parceria da praticagem com a Santa Cecília. O Porto de Rio Grande tem uma parceria muito forte com as universidades locais, seja a Universidade Federal de Rio Grande, a de Pelotas e a de Porto Alegre, onde nós estamos com uma troca de informações em tempo real, e auxiliando aí no processo das prevenções para situações futuras. E o futuro, não estou dizendo situações futuras, para um novo evento climático, é neste que ainda estamos vivendo nele. Então, nós estamos tomando medidas de prevenção dentro já do fato acontecendo. Técio, qual que é o papel nessa tragédia toda da iniciativa privada? Bom, acho que o primeiro, e aí não só da iniciativa privada, né, mas indo na esteira do que a Alexandra colocou,
muito se fala da mitigação, muito se fala da redução de carbono, né? Existe uma competição entre os portos para a corrida do carbono zero, mas pouco se fala das medidas de adaptação, né? E várias vezes a gente fala aqui no programa, né, que e aí é o técnico Tércio falando, né, se eu tiver R$1 para investir hoje num porto, eu investiria em adaptação, né? Eu acho que o carbono zero já é um pouco da obrigação que todo mundo tem que fazer, né, de reduzir sua pegada de carbono. Mas é fundamental a iniciativa privada se preparar, se adaptando a planos de contingência nas suas operações, né? E aí eu estou falando estritamente do setor portuário, mas isso também se aplica a outras atividades da economia, né? A gente entender, o monitoramento ele é fundamental, né? Quanto mais eventos de ventos fortes você tiver naquele porto, quanto mais eventos de chuvas extremas, né? Ou seja, chuvas acima de 30 milímetros, né? A gente fala assim, dias muito chuvosos, né? Que já é um quesito que a gente utiliza para planejamento portuário, né? Então, tem portos que chovem muito, chovem bastante e muito em 40% do tempo, né? Eu não vou considerar 40% do tempo para operar cargas hidrofóbicas, fertilizante, granel vegetal, celulose, né? São cargas que eu não posso operar na chuva. Então, eu não vou contar com aquele tempo para o meu planejamento, né? Hoje, com os extremos climáticos, isso está se tornando cada vez mais desafiador, né? Exato. E aí, é mais do que isso, né? Se o meu 40%, eu estou pegando o dado de Santos, né? Para ser preciso, 38% do tempo em Santos, ele chove, né? Chove a ponto de parar uma operação hidrofóbica, né? Como é que eu me adapto a um aumento desse tempo, né? Como eu adapto o meu equipamento a ventos mais fortes. Então, essa política de adaptação ela é importante para a continuidade das operações do porto. Não estou nem entrando no mérito da contingência de um evento como esse, né? O plano de contingência é como é que é o meu plano de evacuação. Sim. Né? Então, aqui no caso, a água chegou primeiro em Porto Alegre, as pessoas em Pelotas tiveram tempo para dar a resposta, porque tinha um tempo entre o que aconteceu em Porto Alegre até chegar em Pelotas. Né? Então, a questão é como é que a gente antecipa as pessoas que sofreram isso em Porto Alegre, né? Que é o que a Alexandra colocou com relação à rede de monitoramento, né? dos alertas, que em alguns países isso já está no cotidiano, né? Você pega o exemplo do Japão com relação a terremoto. Terremotos. Terremoto não é uma questão climática, né? É uma questão tectônica, a Terra trabalha, né? As placas. Mas existe um monitoramento para aquela situação. Monitoramento e alerta, né? As pessoas elas reagem àquilo para salvar vidas, né? O problema aqui aconteceu e não se tinha um sistema de alerta. Então, acho que hoje o setor privado ele tem uma função de copartícipe, de instituir, eu estou falando do setor portuário, mas isso se aplica ao setor industrial, isso se aplica a uma rede urbana de serviços, de trabalhar junto com o poder público em constituir esses planos de adaptação, né? De contingência, são planos de contingência. Alexandra, no caso de Porto Alegre, se a gente for fazer uma comparação entre Porto Alegre e Santos, você mesmo disse que a gente tem características muito parecidas, né? Distintas por um lado. Exato, distintas por um lado, parecidas pelo outro. No caso de Porto Alegre, o vento foi ou segue sendo o grande, vamos dizer assim, vilão dessa tragédia? Não, é a chuva, né? Enfim, a precipitação volumosa, que causou esse impacto, né, de natureza catastrófica e numa área muito extensa. Mas o vento hoje ele segue como um fator que agrava essa situação, principalmente a situação de escoamento. Exatamente, né? Porque hoje as chuvas elas continuam, mas numa menor intensidade. Hoje a gente tem um frio extremo, né, no Rio Grande do Sul, com possibilidade inclusive de geada, mas o que a gente vê é a lentidão para que essa água baixe. E muita gente que está em casa se pergunta, por que essa água não baixa com tanta rapidez, com a mesma rapidez que encheu, por que não baixa? Vou citar o evento que nós tivemos em fevereiro aqui, no Carnaval do ano passado,
que a gente teve uma situação onde o mar atuou como uma barreira hidráulica para escoamento da chuva que havia sido extrema. Nós tivemos 600, 700 milímetros de chuva em poucas horas, né? Ali no Rio Grande do Sul foram alguns dias para chegar nesse número, aqui foram algumas horas. Nós tivemos a pior situação, que no nosso caso aqui, uma maré muito elevada, no mesmo período onde nós tivemos o acúmulo de chuva extremo como esse e ondas atuando acima de uma cota de 3 metros de altura. Então, isso fez com que agravasse a inundação. E quando a gente tem uma área inundada muito grande, o socorro também tem dificuldade de chegar, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é semelhante do ponto de vista do agravamento da inundação, sim, dificultado pelo escoamento, né? Não é só o mar. Então, toda aquela bacia, que é uma bacia enorme, muito grande, sim, né? Do ponto de vista de ocupação de área, ela vai descarregar num corpo d'água que é um lago, né? Um lago, um rio, né? Enfim, de acordo com as suas características, os conceitos da ciência para identificar, né, qual é a melhor nomenclatura, e que esse corpo d'água ele vai desaguar numa laguna, né, que tem uma saída também restrita para o oceano. Então, são sistemas de movimentação da água um pouco mais lentos do que um rio, por exemplo, né? Então, tem o conceito de tempo de residência, que a gente estava falando há pouco. Então, os tempos de residência são maiores nesses corpos d'água. Por isso que ganhou-se um tempo para que outras áreas mais ao sul fossem atingidas, né? Enquanto na cabeceira em direção a Porto Alegre foi muito mais rápido, né? Então, à medida que a gente vai alterando, ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, retificando os rios, a gente acelera os impactos desses fenômenos climáticos, né? Então, isso acontece em vários locais, tanto que há uma tendência hoje da engenharia de voltar, né, tentar recaracterizar essas bacias e tentar voltar ao que elas eram originalmente, né, meandradas, porque isso atenua a velocidade da enxurrada, enfim. A gente alterou demais, né, nessa ânsia de dominar a natureza, a gente acabou não aprendendo com ela, né, enfim, não lendo bem a natureza, e hoje a gente está precisando retornar e retomar esse conhecimento que já existia, né? Alguns povos ancestrais não ocupavam várzeas de rios, né, não colocavam as suas ocas, as suas molocas próximos dessas áreas, enfim, né, os agricultores também leem bem porque lidam com isso. A gente tem, lógico, consegue abreviar isso, porque a gente monitora, né? Então, quanto maior o conhecimento, né, do funcionamento desses sistemas, né, do sistema hidrológico, do sistema oceânico, né, de toda essa dinâmica que existe na atmosfera, a gente vai conseguir dar respostas e abreviar um pouco mais esse tempo. Quanto mais conhecimento e quanto mais respeito aos sinais da natureza, né? Eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é o extremo resultado da irresponsabilidade única e exclusivamente do próprio homem, que ignorou os sinais que a natureza vem dando e já não é de hoje. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe Alexandra Sampaio, coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, o NPH. Também comigo, aqui no estúdio, o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio, e por Zoom, a presidente do Conselho da POTUS RS, Jaqueline Vendpap. Jaqueline, nós falávamos nos bastidores que um pouquinho antes dessa tragédia assolar o Rio Grande do Sul, foi tema de uma reunião de conselho a criação de um fundo, né? Esse assunto foi levado em pauta já planejando tudo o que a gente vem vendo de mudanças climáticas. Deu tempo de estruturar alguma coisa? Não, infelizmente não. Mas nossa reunião ocorreu há cerca de 1 mês e meio atrás, e nessa reunião foi debatida a criação de um fundo para risco climático, né? Criar dentro da própria estrutura da POTUS RS um fundo voltado a fazer o enfrentamento dessas situações.
Contudo, eles, pelo que a gente tinha planejado inicialmente, né, uma tentativa de alocar cerca de 100 milhões de reais dentro desse fundo, hoje ele se mostrou absolutamente pífio e mostrou também que a autoridade portuária sozinha não consegue fazer isso. Tá? Isso não consegue constituir esse fundo estritamente oriundo da receita tarifária, porque hoje, se colocar toda a reestruturação da navegação na Lagoa dos Patos, o que vai assorear ainda, o que a gente está esperando assorear ali no canal de Rio Grande. Nós sequer sabemos na Lagoa dos Patos se os canais de navegação lá existem ainda ou não. Toda a infraestrutura física do Porto de Porto Alegre, que está debaixo d'água. A recuperação na parte de uma avaliação, na verdade não uma recuperação, mas uma avaliação se houve algum impacto desse volume e velocidade da água nos moles. Então, tudo isso nós estamos falando na casa de R$1 bilhão, o que mostra que o tamanho da nossa perna é pequeno para fazer um enfrentamento da catástrofe que nós estamos vivendo. Então, realmente, isso vai ter que se pensar em fundos que envolvam o governo federal, em fundos que envolvam aí, organismos internacionais. Então, não é um recurso que possa vir de receita tarifária, porque os enfrentamentos são muito maiores do que se imaginava quando se colocou aí a possibilidade de criar um fundo de 100 milhões de reais. Jaqueline, já existe ou já se levou adiante uma conversa com a ANTAQ para que as multas que forem aplicadas sejam revertidas às receitas para a reconstrução da estrutura portuária dos portos do Rio Grande do Sul? Sim, isso foi um questionamento feito em relação à ANTAQ e também levamos esse assunto ao próprio Ministério. São multas de gestões passadas lá do Porto e hoje estamos na casa aí dos 30 milhões de multas, que essas multas, em vez delas serem revertidas para os cofres da União e sair dos cofres, né, lá do Estado, que já está tão combalido, essas multas pudessem ser convertidas em investimentos agora de reconstrução das estruturas do Porto. Foi feita essa conversa, mas esse assunto está em andamento ainda. Técio, o governo federal, o Ministério dos Portos, a ANTT, eles têm feito, de fato, esforços com liberações, por exemplo, para embarque prioritários de cargas humanitárias, já anunciaram uma série de medidas para tentar minimizar os impactos, mas fato é que essa cifra que a Jaqueline colocou de 1 bi pode ser uma estimativa ainda pequena, porque hoje a gente ainda tem a cheia, a gente vai saber o real dano quando essa água efetivamente baixar. Sim, é a premissa basal de quem faz um enfrentamento catastrófico como esse, né? Precisa terminar a catástrofe para saber o tamanho do dano, né? Como a Jaque colocou, se você vê com uma carga de sedimento, né? Para quem já viu as imagens, principalmente mais a montante no rio, você vê as formações montanhosas, né? Praticamente o desmoronamento de material e sedimento. E esse sedimento vai para o rio, vai para o corpo d'água e ele vai acarrear até o canal de navegação. Então, precisa, como eu disse, levantar o tamanho do estrago. E aí depois que abaixar o nível do rio, recuperar o status inicial, fazer uma campanha de batimetria de cobertura de todo o terreno. É bem provável que o canal de navegação possa ter mudado de lugar, né? Então, não é só fazer a batimetria no antigo canal. Eu entendo que tem que fazer uma batimetria com um espectro mais amplo, né? Identificar se ele mudou de localização ou se só foi de fato assoreado nele mesmo e aí montar o plano de ataque para recuperar os canais de navegação. Existe esse risco, claro, da mudança do canal de navegação mesmo, Jaque? Nós não temos clareza, a gente só sabe que pela grande movimentação, sim, podemos não tê-lo mais, simplesmente, né? Eu estou falando isso da navegação ali na Lagoa dos Patos. Simplesmente a gente pode não ter mais o canal de navegação, como ele pode ter mudado, como ele pode estar completamente assoreado, a gente não tem a noção. E não é só assoreamento do sedimento que desce, né? Já naturalmente desce bastante, mas agora com o desmoronamento aí de vários morros, aí com certeza a gente vai ter muito significativo, mas o que nós esperamos e que pode ser muito grave aí na questão da dragagem futura que a gente vai ter que realizar é a questão dos destroços.
a gente tem muita coisa que desceu para o rio. E continua descendo, né, Jaque? E continua descendo. Nós estamos no meio da crise, nós estamos com uma elevação do Guaíba hoje novamente, nós estamos com o vento sul entrando, fazendo, por mais que a correnteza seja forte, o vento ainda interfere no escoamento dessa água, então faz uma elevação a montante maior, né? E a gente tem ainda, né, nós estamos com algumas situações de terrenos que hoje já estão completamente, as casas foram completamente destruídas, então com muito destroços em cima, quanto mais enche, mais destroços e sedimentos vão para o leito aí do corpo hídrico. E então nós temos uma expectativa de uma remoção, né, de detritos, destroços, talvez em volume maior até dos que os próprios sedimentos. E considerando que já era ordinário, nas nossas dragagens, a gente recolhia muito lixo. A própria draga chegava a tirar sofá, móveis. Então, o que a gente espera agora é encontrar até veículos, né? Até veículos que foram levados para dentro do leito aí do corpo hídrico. Alexandra, a gente hoje fala muito de como o clima está diferente. Nós estamos num outono que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ainda não deu as caras. A gente está com temperaturas acima dos 30 graus, com previsão de, no inverno, ter temperaturas mais baixas, final de julho, começo de agosto. Isso, de fato, mostra que o clima está diferente, né? A natureza está, de fato, dando sinais de que a ação desordenada e irresponsável do homem tem efeitos. Do ponto de vista das análises hidrodinâmicas com relação, vamos dizer assim, aos últimos 5 anos, essa mudança toda que a gente sente, por exemplo, com essa questão da temperatura, também está sendo sentida do ponto de vista dos níveis hidrodinâmicos? A gente vem monitorando de perto desde o ano de 2016. Aliás, nós passamos a emitir os alertas no ano de 2016. Então, nós verificamos acidentalmente que o nosso sistema ele tinha essa capacidade de previsão. O ano de 2016 foi um ano muito atípico. Nós tivemos 6 eventos muito extremos relacionados à elevação do nível do mar e a ondas também mais intensas. Nós tivemos ondas na Baía de Santos acima de 4 metros. Né? Tivemos o recorde de nível do mar, já observado aqui, de 2,40, que é um traçador até... Se a gente for fazer projeções de qual é o efeito de uma maré elevada, de uma subida em torno de meio metro, né, do nível médio do mar, nós já tivemos esse evento pontualmente acontecendo aqui em outubro no ano de 2016. O ano de 2020 também foi um ano, especialmente, onde nós tivemos um número de eventos mais extremos igualmente forte. Que foi o ano daquele desmoronamento e o ano em que muitas pessoas morreram soterradas, especialmente no Guarujá. Exatamente. E depois, novamente, em 2022 e 2023 também segue a mesma tendência. Então, o que a gente vem observando? Que os eventos, esses eventos eles são causados pelos ciclones que se formam no Atlântico Sul. Com a temperatura da superfície do oceano mais quente, com a temperatura da atmosfera mais quente, quem estuda a formação desses ciclones tem falado e tem publicado é que eles estão se formando muito rapidamente. Né? E o perigo está quando eles se formam muito próximos da costa, porque aí a gente sente de uma forma mais forte esses efeitos na linha de costa. Então, qual é o nível de preocupação? Que esses eventos eles não só se tornem mais fortes, mas que eles também se tornem mais frequentes. Ainda não há uma certeza dessa frequência, se ela está aumentando ou não. Está dentro da média do que vem acontecendo. Mas o que a gente pode projetar é se eles acontecem repetidamente, e foi o caso que aconteceu especialmente em 2016, porque todos os eventos no ano de 2016 eles bateram recorde, quer de altura de onda, quer do nível do mar. Não houve tempo, por exemplo, da região de praia se recuperar. Então, é uma região que já sofre um processo erosivo de longo prazo, né, a partir da construção do emissário submarino, depois com o aprofundamento do canal do Porto, ou seja, a cidade é viva, as atividades acontecem e a gente vem alterando o ambiente. Mas esses eventos que foram acontecendo repetidamente causaram um impacto sem precedentes, né, que destruíram a infraestrutura urbana, as redes que passavam ali de energia, de esgoto, de água.
Então, houve um esforço, se recompôs essa estrutura, enfim, já se pensando nisso, a gente faz um engordamento artificial dessa praia de forma a conseguir conter, tem os sacos de areia, houve alteamento da geobags, né? da Avenida Beira-Mar, mas ainda não é suficiente, porque a gente consegue atenuar hoje o efeito da energia da onda sobre a região costeira, mas a gente não consegue, não tem ainda nenhum sistema para impedir o impacto da elevação do nível do mar. E como eu falei, a gente já teve níveis acima de 2,40 metros, que foi muito crítico, inclusive, para a atividade portuária, né? Então, no ano de 2016, nós tivemos 2 eventos, o porto ficou parado por 12 horas, depois em agosto por 30 horas. Então, esse é um caso muito emblemático para a gente aprendeu muito com ele e foi a partir dele que a gente delimitou os limiares críticos aqui para a região em termos de nível do mar e ondas. O que a gente precisa fazer hoje com relação à infraestrutura urbana, a rede de macrodrenagem? Então, hoje a gente não sabe qual é a capacidade de suporte da macrodrenagem da nossa região, né, em função das características da chuva. Ela pode acontecer muito concentrada, como ela vem acontecendo. Aconteceu em fevereiro do ano passado, aqui no litoral norte, parte da Baixada Santista. Sim. Aconteceu esse ano em Mongaguá, ali em Mongaguá e Praia Grande. Nós tivemos em 2022 em Angra, então, eventos com chuvas, acumulados de chuva em poucas horas de 300, 400 milímetros. E qual é a capacidade de resposta da rede de drenagem? E ainda com a barreira hidráulica que o oceano pode oferecer. Ou a gente pode ter chuvas que vão acontecendo de uma forma mais esparsa, mais contínua, que também vai ter um outro reflexo na rede de drenagem. Então, a gente precisa, hoje a gente vem alertando já o município de Santos há pelo menos uns 6 anos, de que há uma necessidade da gente identificar qual é a capacidade de suporte da atual rede, inclusive para a gente poder projetar o que é necessário para suportar um evento como esse, que em Santos ainda não aconteceu, desta magnitude. Existe a possibilidade, as nossas características e tudo que vem acontecendo ao longo desses quase 10 anos de alertas que vocês vêm emitindo, a região da Baixada Santista, a região onde está localizado o Porto de Santos, pode viver um cenário como o que está vivendo o Rio Grande do Sul hoje? O IPT, junto com o CPRM, fez um levantamento das vulnerabilidades das regiões metropolitanas do estado de São Paulo. E entre as 3 regiões que a gente tem, a Baixada Santista é a região que tem 1/3 do seu território com alta e média vulnerabilidade a inundações e alagamentos. Então, a gente sabe, né, devido à característica natural do nosso território, uma planície costeira, que tem a influência aí da maré meteorológica bastante acentuada, principalmente nesse período do ano, né, outono e inverno, mas nós tivemos uma ressaca em pleno ano novo, né, no dia 31, que carregaram as balsas. Exatamente. Então, a gente, é um pouco do que o Tércio falou no início, a gente não tem muito padrão, né, hoje, climático. A gente, recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, utilizamos da técnica de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para melhorar as previsões meteorológicas aqui, para toda a Baixada Santista. Mas uma das dificuldades foi exatamente essa, a gente não tem um histórico com eventos climáticos extremos, precipitações extremas que a gente possa considerar dentro desse processo de aprendizado de máquina. Então, a gente não deseja que isso aconteça para que a gente possa aprender, mas então a gente tem que criar outros meios. Uma dificuldade muito grande hoje é identificar onde que vai chover com um volume significativo com antecedência, né? Então, os modelos, hoje a gente sabe que vai ter uma chuva extrema. No evento do Carnaval do ano passado, até 3 dias antes, o sistema meteorológico, as previsões dos modelos meteorológicos mostravam que o sistema estava centrado em Santos, São Vicente, Cubatão. E 1 dia antes, 2 dias antes, ele se deslocou... Foi para o litoral norte. Para o Guarujá, Bertioga e o sul de São Sebastião, né? Então, a gente aqui estava realmente muito assustado, porque já havia alerta de ressaca desde quarta-feira, que a gente havia emitido. Então, há uma dificuldade da gente antever esses eventos de precipitação elevada, como realmente eles vão acontecer.
e o local correto com antecedência. Então, a gente sempre vai ter que ter uma resposta a esses eventos muito rápida, né? E ter sistemas de prevenção, de contingenciamento, e a população precisa entender isso. Porque se a população ela não entende que há uma dificuldade de se alertar exatamente o que vai acontecer, porque é uma previsão, não é uma precisão, e que ela tem que estar atenta e acompanhar as previsões, inclusive de curto prazo. E seguir as orientações das autoridades quando as autoridades pedirem: deixem as áreas de risco, saiam de suas casas, procurem lugares mais altos. Isso é um alerta que resguarda a vida, né? A gente está vendo, infelizmente, que muita gente no Rio Grande do Sul perdeu tudo, construção de uma vida inteira, casa, negócio, mas estão vivos, né? E quando a gente tem vida, a gente tem força para recomeçar. Então, mais do que a gente criar essas estratégias que são extremamente importantes e necessárias, planos de contingenciamento que o Rio Grande do Sul e a tragédia do Rio Grande do Sul, eu acho que deixa claro a importância de se ter um plano de contingenciamento para uma catástrofe, né? É a população também entender que uma parte da salvaguarda da sua própria vida está na adoção de medidas responsáveis quando as autoridades alertam. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios de hoje. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios. Abrimos a última etapa com Angelino Caputo e o Momento Habitra. Momento Habitra. Olá, pessoal! Agora em 2024, a Habitra está completando 35 anos de uma história marcada por muitos desafios e conquistas. A própria criação da Habitra aconteceu para enfrentar um problema no Porto de Santos. No final dos anos 80, o comércio exterior tinha dado um salto enorme com o novo uso de contêineres no transporte marítimo das cargas. Esse grande fluxo acabou gerando um gargalo logístico no descarregamento e na armazenagem dos contêineres no porto. E foi a Habitra que resolveu esse problema ao desenvolver o sistema tecnológico conhecido como DTE, que até hoje ajuda a agilizar o trânsito aduaneiro das cargas no porto. Desde então, outros sistemas foram sendo desenvolvidos e atualmente são 12, todos contribuindo para facilitar a vida da comunidade portuária santista. Por conta dessa tradição em criar soluções tecnológicas, a Habitra acabou assumindo o papel de entidade fomentadora da inovação no setor. Mas, para além dessa vocação tecnológica, nós da Habitra também atuamos, em nome das nossas associadas, no aprimoramento dos marcos regulatórios e demais normativos do setor. Essa frente se dá junto aos vários órgãos e esferas do governo, do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Outra questão é, como o alfandegamento é o ponto comum entre essas empresas, nós também trabalhamos nas questões ligadas ao despacho aduaneiro e à liberação das cargas, o que nos diferencia em relação às demais entidades do setor. Assim, em nome das associadas, mantemos firme relacionamento com a Receita Federal, Mapa Vigiagro, Anvisa, IBAMA, autoridades portuárias e alfândegas locais. Também fomos os pioneiros no setor a apoiar os compromissos do Brasil como signatário do Acordo de Facilitação do Comércio Mundial, o AFC, e a construção do Portal Único do Comércio Exterior. Participamos das comissões de facilitação do comércio no Porto de Santos e no âmbito nacional e concentramos a representação da classe de empresários de instalações portuárias nos CAPs, garantindo o acompanhamento dos projetos e ações em cada um dos portos públicos brasileiros. Por fim, a representatividade da Habitra se dá, sobretudo, na participação efetiva dos representantes de cada associada
em nossos grupos de trabalho. Nesses fóruns são discutidos os desafios enfrentados nos pátios, contribuindo para formatar as ações institucionais que são decididas pelo nosso Conselho de Administração e nas Assembleias Gerais da entidade. Deu para perceber o alcance da nossa associação? É ele que justifica o prestígio que a nossa entidade possui junto à comunidade portuária e de comércio exterior no Brasil. Parabéns à Abitrar pelos 35 anos de vida e que venham outros 35 anos. Momento Abitrar. Obrigada, Caputo. E voltamos com os nossos convidados. Participam da edição de hoje Alexandra Sampaio, coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, o NPH. Também comigo aqui no estúdio, o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. E por Zoom, a presidente do Conselho da Potos RS, Jaqueline Venpap. Técio, dados do próprio governo federal mostram que de 2018 a 2024, o governo do Rio Grande do Sul investiu 7 vezes mais em reconstrução do que em prevenção. Um estado que ano passado já tinha sido vítima de um ciclone extratropical. A tragédia, a catástrofe no Rio Grande do Sul deixa claro que esta lógica de remediar ao invés de prevenir precisa ser invertida o mais rápido possível? Sim, mas com cautela, né? O homem, ele não controla o mar, o homem não controla o ar, a chuva. Como eu disse, a gente tem que se adaptar a esses eventos extremos. A adaptação passa por obras de contingência, sim, mas mais do que obras, eu até mencionei no primeiro bloco, né? Se um porto passa a ventar mais, eu tenho que adaptar meu equipamento de operação no cais para ele responder a esse balanço do vento e manter o ritmo de movimentação de carga. E nisso a tecnologia pode ser uma aliada excelente. A engenharia e a tecnologia sempre vai ser aliada desses planos de adaptação, né? Custa, óbvio que custa, né? Mas a par e passo que a gente se adapta a esses eventos mais extremos, a gente tem que ter um bom plano de contingência, ou seja, no dia que tiver que apertar o botão vermelho, a sociedade, né, as empresas que estão e aí buscando o ambiente portuário, as empresas que estão operando, todos os prestadores de serviços que estão na retroárea e todo mundo que está na relação porto-cidade precisa responder um plano de contingência com evacuação, com medidas para aquele exemplo. Evacuação segura, né? Porque nós falávamos aqui no intervalo, e eu concordo com o que a Jaqueline colocou, que tem gente que talvez não tenha saído da casa porque tem medo do que vai passar nos abrigos. A gente noticiou, né, a imprensa, de uma maneira geral, noticiou que no meio de toda a tragédia e de toda a catástrofe, havia registro de roubos, saques e o que é mais absurdo, né, mulheres sendo violentadas dentro dos próprios abrigos. Então, muitas vezes as pessoas não saem com medo da insegurança que vão viver. E somado a isso, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? O que não é tão extremo assim, né? Tá pegando fogo, é um sinal de fumaça, né? E aí é um processo de aculturamento, né, da população. O brasileiro não está acostumado com o extremo climático. Quando a gente pega o Golfo do México, né, principalmente os estados americanos, Louisiana, Tennessee, ali, o Missouri, eles estão acostumados com ciclones, tornados, enfim. O japonês está acostumado com terremoto, né? Você pega as monções que acontecem anualmente no Sudeste Asiático, existe já uma adaptação para aquilo, né? Eu tive até um exemplo que eu resgatei agora. Uma vez eu fui para Hong Kong, eu fiquei 2 horas dentro do avião esperando, porque tinha um alerta de um ciclone, né? Já é procedimento padrão. Vocês acreditam que o que aconteceu, aliás, o que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, deixe esse ensinamento para o Brasil de uma maneira geral? Eu espero, não só, você perguntou no setor privado, o setor privado acho que olha isso com esmero, porque ele vai olhar a questão do investimento, retorno, claro. Enfim. Do negócio. Do risco do negócio, né?
Mas isso tem que ser patente, obviamente, no setor público, né, nos tomadores de decisão, nos elaboradores das políticas públicas. O que a já colocou, né, a intenção da autoridade portuária de implantar um fundo climático, se mostrou 10%, a intenção, né, que foi uma ótima intenção no Conselho, se mostrou que era 10% do impacto previsto para o Porto. Né? E eu concordo com ela plenamente. Assim, esse tipo de fundo tem que ser um fundo regional, um fundo nacional, enfim, que acolha quem está com problema. No ano passado, quem estava com problema era o Rio Amazonas. Sim. Né? O Porto do Chibatão e a Multiterminais, Porto de Manaus, ficou 60 dias parado, sem mover um contêiner, porque o navio não conseguia adentrar no rio. Né? Então, quando eu falo, a gente olha muito a chuva, o ciclone, o mar, mas às vezes é a ausência do vento, a ausência da água. A ausência da água, a ausência do vento, também é extremo climático. Exato, né? Quebra de safra, né? A gente sempre toma cuidado, né? Então, cada setor da economia tem que olhar qual é o risco climático mais afeta aquela área, aquela atividade econômica. Né? Então, por exemplo, quando teve a primeira cheia lá atrás, no sul, tirando essa dimensão catastrófica, eu estava estudando um projeto de arroz no Porto do Rio Grande, estava tendo uma concessão. Aliás, Rio Grande do Sul é o maior importador de arroz, exportador de arroz, produtor de arroz do país, e a gente está já estudando, quando eu falo governo federal, importar 1 tonelada de arroz para tentar segurar o preço. Aí que o preço do arroz vai aumentar na gôndola do supermercado, né? Mas quando tem uma chuva acima do normal, o arroz não se impacta. Né? Quando tem seca, impacta. Com certeza. Né? O grande ponto para cada negócio, para cada atividade, a gente precisa pensar com a mentalidade de adaptação. Né? Todo mundo se embrenhou na mensagem do ESG, a gente falou aqui várias vezes no programa, de redução de carbono, ok. Redução de carbono tá na conta. Precisa mudar a mentalidade e incluir na agenda climática a questão da adaptação. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Certamente a gente ficaria aqui mais pelo menos 1 hora falando a respeito de tudo que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. As estimativas mais otimistas falam de 15 a 20 dias para que a água comece a baixar, e quando essa água baixar, como eu disse, começa um outro processo difícil, muito doloroso, mas que eu tenho certeza que o povo do Sul e o povo do Brasil como um todo, porque o brasileiro ele está se mostrando extremamente solidário, né, nesse momento difícil que o estado do Sul, que o sul do país está vivendo, vai seguir, né? O que não pode acontecer é quando as águas baixarem essa corrente de solidariedade e as burocracias começarem a ser impeditivos para que o Estado se reerga, se refaça, se reconstrua. Nada vai poder diminuir a dor e o impacto das vidas perdidas. Vida a gente não recupera, mas tenho certeza absoluta de que a gente, de uma maneira geral, todo mundo está entendendo de uma vez por todas que não dá mais para brincar com a natureza a qualquer custo, por qualquer negócio, visando único e exclusivamente o lucro. Jaque, muito obrigada pela tua disponibilidade de nos atender. Eu quero fazer um compromisso aqui com você, se você me permitir, assim que possível, tão logo essa água baixe e tão logo comece o processo de reconstrução dos portos de Porto Alegre e Pelotas, que a gente possa, o Porto Negócios possa ir até os portos e mostrar esse trabalho. Vai ser muito importante recebê-los lá, porque eu acho que aí consegue mostrar bem para a população brasileira toda o impacto, especialmente dentro do segmento portuário, o impacto desse evento climático lá. Eu gostaria de deixar um apelo aqui, aproveitar o momento e deixar um apelo para que todas as pessoas que queiram fazer contribuição de gêneros, né, alimentícios, água, roupas, colchões, roupa de cama, procurem comprar, especialmente no setor empresarial, no comércio local do Rio Grande do Sul, para ser uma forma já de reativar a economia e gerar impostos para o Estado.
e também evitar um grande fluxo, né, de veículos para uma região que já está bastante danificada, né, toda a parte da malha rodoviária é bastante danificada, então evitar um grande afluxo de veículos nesse momento com as doações e optar por fazer essas compras no comércio local. Então eu deixo esse apelo aqui para todos os espectadores aí da Santa Cecília. Muito obrigada mais uma vez por nos atender e por falar de maneira tão clara o cenário que hoje vivem os portos que movimentam o Rio Grande do Sul e que contribuem sobremaneira para a economia do país. Muito obrigada. Eu que agradeço, e o Rio Grande do Sul está aí de parceiro do Brasil. Precisamos do Brasil todo nesse momento e com certeza estamos recebendo essa ajuda e podem ter certeza que nós vamos nos reerguer e deixar aquele Estado sempre forte e enfrentando todas as suas dificuldades. Principalmente tirando o aprendizado do risco climático. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria. Para mim foi um programa difícil, porque eu estou muito impactada com tudo que está acontecendo. Eu tenho amigos que perderam tudo, graças a Deus não perderam a vida, mas estão impactados aí, sofreram pela tragédia. E mesmo que eu não tivesse, né, eu acho que quem não se comove com a dor do outro não sabe, de fato, o que é o amor genuíno, né? Então, o que a gente está vivendo hoje é um momento de grande reflexão, de grande alerta de que está errado e que a gente precisa corrigir esse curso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, fica aqui a dica, né, para o setor privado, para o setor público, que sem adaptação a gente não consegue enfrentar uma agenda de longo prazo. Não consegue. Alexandra, um prazer ter você aqui no Porto Negócios. Eu sou uma admiradora do trabalho do NPH. Eu acho que vocês são um braço fundamental para o funcionamento seguro do maior porto do Hemisfério Sul. Que o trabalho de vocês siga sendo reconhecido e possa chegar não só no estado de São Paulo. Se puder e se conseguirem, rompam barreiras e cheguem em outros estados do Brasil que precisam desse trabalho sério, dedicado e genuíno de vontade de fazer diferente. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de participar aqui pela primeira vez. Para a gente também é muito difícil acompanhar essas situações. Todos esses eventos mais intensos a gente acompanha de perto. O NPH trabalha no sistema 24/7, quase como uma sala de situação. Então é impossível, porque a gente aprende muito, né, quando tem a ocorrência desses eventos. E é o que você falou, a gente fica muito tocado, né? Já perdi a conta de quantas vezes as lágrimas escorreram de ver as cenas que a gente tem presenciado e que a TV, né, vem mostrando, e eu espero que os meios de comunicação não deixem isso ficar esquecido, porque eles também têm um papel importante, não só na disseminação dos alertas, a mostrar saídas, né, onde a gente pode buscar soluções. O ser humano é muito inventivo, criativo, e nós temos muito boas práticas, muitos aprendizados para trocar, né, entre os povos do nosso próprio país, né, pelo seu tamanho ou fora. Somos um país de dimensão então, continental. Eu acho que a gente precisa trabalhar em rede, né? Eu acho que essa é a saída, se a gente quiser. O ambiente trabalha em rede, né? A natureza trabalha em rede. Sim. E a gente precisa aprender com isso. Então, eu espero que todo esse evento, essa catástrofe, nos torne mais humanos, né? Assim, realmente a gente consiga colocar isso como a principal dimensão do ser humano, né? E não só a capacidade de trabalhar, de inventar, de produzir, e sim a capacidade de ser humano, né? Eu espero que isso reflita em todo o apoio, ajuda e enfim, toda a troca que a gente possa ter com o pessoal do Rio Grande do Sul. De ser humano, essencialmente humano. É disso que o mundo precisa. O Porto Negócios termina agora. Na próxima quinta-feira, dia 23, o nosso encontro ainda é um pouco mais tarde por causa da transmissão dos Jogos da Unisanta. Eu espero você às 10 horas da noite. Até lá. Tchau.
Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.